nesse momento, nessa ministração, que o Senhor fale ao seu coração poderosamente. E eu quero ler o texto que está no capítulo 17, nós vamos voltar um pouquinho, domingo nós abordamos o versículo 38 e fomos até basicamente o versículo 46. Eu quero voltar um pouquinho e ler com os irmãos o que está escrito aí no verso 29. Nós vamos ler até o versículo 35. 36, vamos ler também. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 29. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Verso 33, vamos ler juntos? Respondeu Saul: contra esse filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. Versículo 36. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração o Teu projeto, a Tua obra, Senhor, seja nítida, clara a todos nós. E assim, Pai, oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse trecho da palavra de Deus traz muitas informações que devemos compreender. Primeiro, nós precisamos recapitular o que está acontecendo. Está o povo de Israel no monte e o povo filisteu, o exército filisteu, no outro lado do monte. E no meio existia um vale. E saía um gigante, Golias, o nome dele era Golias. Ele saía de manhã e no final da tarde, e ele humilhava o povo de Israel. Ele declarava que eles eram servos de Saul, fazendo alusão de que eles não serviam ao Deus verdadeiro, eles eram servos de qualquer um. E ele afrontava dizendo: dai-me apenas um homem que lute contra mim. E se ele vencer, nós seremos vossos servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E ele fez isso por espaço de 40 dias. O homem colocava tanto medo, havia tanto pavor na vida do exército de Israel, que eles se levantam em toque de guerra, como que marchando, indo de encontro, mas quando ele saía para humilhar o povo, eles desfaleciam completamente. Nós, em mensagem anterior, lemos esse trecho e observamos essa dinâmica que acontecia todos os dias e já era por espaço de 40 dias. Você sabe que o número 40, ele tem uma linguagem em toda a Bíblia. O número 40 é uma alusão
uma geração. Uma geração, ela compreendia 40 anos. 40 anos era a quantidade de anos para contar uma geração. Quando nós olhamos para o rei Davi, por exemplo, que ele reinou 40 anos, ou seja, ele formou uma geração olhando para ele, uma geração contemplou um rei, e a geração que Davi formou, ou seja, que ele foi levantado, ela teve um efeito por muito tempo. Da mesma forma, o reinado de Salomão, seu filho, também teve espaço de 40 anos. E foi um reinado de absoluta paz. O reinado de Davi foi de guerra todo o tempo. A maior parte dos anos de Davi, ele batalhou guerras e o seu filho teve paz e foram 40 anos. Você pode ver que até a mudança que há na geração de Salomão é tamanha. Após Salomão, muitos problemas se seguem. Por quê? Provavelmente porque eles foram formados em um período que eles não conheceram o que era guerra, eles não sabiam o que era batalhar contra o inimigo. E depois de Salomão a coisa definhou. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Quero apenas observar que o número 40 está em muitos momentos da Bíblia. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, eles espiaram a terra por 40 dias. E eles passaram 40 anos caminhando pelo deserto por causa da sua infidelidade de não acreditar que Deus iria entregar aquela terra a eles. 40 também foi o espaço de dias que Jesus apareceu aos discípulos. Por espaço de 40 dias, ele apareceu aos discípulos com muitas provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. Preste bem atenção num detalhe aí. Por que Jesus fez isso? Era preciso gravar na mente dos discípulos e no coração que a ressurreição era uma realidade. Por isso que a Bíblia narra o número 40. Por isso que a Bíblia fala sobre os 40 dias que Jesus esteve ali. E quando nós olhamos para a quantidade de pessoas, Jesus foi visto por pelo menos 500 pessoas. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios. Ele declara que por pelo menos 500 pessoas viram Jesus, tiveram algum contato com ele por espaço daqueles 40 dias após a ressurreição. Muito bem, aí você pode perguntar assim, pastor, qual a relevância? A relevância é que há uma mensagem aqui. O povo estava sendo massificado em sua mente que eles eram derrotados, que o gigante Golias era impossível de vencer, pois havia completado os 40 dias e eles estavam ouvindo 2 vezes por dia que eles não tinham condições de vencer, dado a afronta que vinha sobre eles. Eu quero chamar a sua atenção para toda a afronta que se segue em sua vida. Se você deixar aquilo que está te afrontando, e eu estou chamando de afronta tudo que vem da parte das trevas, talvez o inimigo tenha rido de você, talvez você tenha percebido claramente ele desafiando você com as coisas que ele tem feito ao seu redor. É importante você encerrar essa batalha buscando mais a Deus e buscando a sabedoria para caminhar. Como assim? Pode ser que buscando, consagrando mais a sua vida, você venha a ter uma direção do Senhor para fazer algo. Ou simplesmente Deus apenas está permitindo para que você seja fortalecido em perseverar, mesmo em meio à aparente derrota. E aí eu quero relembrar você o que é uma aparente derrota. Estava lá Paulo preso. Aquilo é uma aparente derrota. Espera aí, mas eu vou falar com o servo de Jesus, o apóstolo Paulo. Ele está onde mesmo? Ele está preso. Mas os romanos permitem ele receber as visitas. Mas ele está o quê mesmo? Preso. E por quem?
pelo exército mais poderoso da terra, os romanos. Isso soa aos olhos humanos como algo, como uma aparente derrota, uma contradição aparente, porque pessoas vitoriosas estão nos melhores lugares, pessoas vitoriosas estão nas casas mais belas, pessoas vitoriosas aos olhos humanos, eles estão em lugares que todos almejam estar, e ninguém almejava estar no lugar de Paulo. E ele pregava a bênção, a vitória, o milagre. E realmente, até o fim, tanto é que ele declarou ao irmão Timóteo, ao apóstolo, ao pastor, jovem pastor Timóteo, aliás, ele declarou que ele tinha fé suficiente para guardar. A fé não tinha se acabado, mas ele declara para Timóteo: guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé. Pastor, o que é a carreira? A carreira é toda a missão que Deus te deu e você deve ir até o fim. E quem vai estabelecer o fim não é você, é o Senhor. Mas Paulo disse: acabei a carreira. Ele acabou a carreira porque a data da sua execução já estava marcada. Naquele momento, ele já deveria saber da data da sua execução. Ele foi provavelmente decapitado, que era a morte provável dos romanos. Um cidadão romano não poderia ser crucificado, não poderia ser posto em determinadas execuções consideradas inadequadas, ou seja, de muito sofrimento. Eles tinham, por lei, uma forma única, e era normalmente a decapitação. Paulo declara: acabei a carreira, porque ele estava até o fim testemunhando. Ele mesmo declarou que por causa daquela situação que ele estava preso, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Havia um centurião que revezava, centuriões revezavam entre eles, cumprindo turnos de dias a fio e trocando turnos. E ele pregava aqueles centuriões que eram líderes de 100, e que aqueles que se converteram tinham livre acesso agora para pregar, no mínimo para os seus 100 soldados. O evangelho foi propagado. Vitorioso, biblicamente, é quem permanece em Deus. Vitorioso é quem permanece no Senhor. E Paulo permaneceu no Senhor. Então, nós vamos aprender um pouco, voltando agora para 1 Samuel, só para uma introdução aqui, para dar um início adequado. Eu quero observar com você as verdades que nós precisamos abraçar para a nossa vida. Isso aqui é conduta cristã, a partir desses princípios, aliás. Diz o texto, ele perguntava o que fariam ao homem que vencesse. Ele então declara provavelmente que ele estaria disposto a lutar contra o gigante Golias. O verso 31 diz: ouvidas as palavras que Davi falara, veja, ele realmente deveria estar falando a respeito do que ele queria fazer, que era lutar contra aquele gigante. E as pessoas fizeram ouvir as palavras dele ao rei Saul. Então, verso 32, verso 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu, o teu servo pelejará contra ele. Veja, o rei Davi, o jovem Davi aqui, ele começa dizendo: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém. Não fiquem desanimados por causa dele. E aí ele explica, né? Eu vou pelejar, eu vou lutar contra ele. Respondeu Saul: contra esse filisteu não poderás ir. Aí ele explica, né? Ele diz: olha, tu és
um garoto e ele é guerreiro desde a infância. E então Davi continua, disse, porém, Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, sempre que via um leão ou um urso, o tomava e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. Vamos retornar um pouquinho aqui nessa história. Davi tinha força para matar um leão dessa forma? Tinha. Por quê? Porque o Espírito de Deus havia vindo sobre ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Os irmãos devem se recordar, no capítulo anterior, o profeta Samuel vai até ele e o unge. Ele foi ungido rei de Israel, porém ele não assumiu o reinado, era algo que o próprio Deus ainda ia preparar o caminho. E esse episódio é uma preparação, inclusive. O texto vai dizer então que ele tinha uma base para declarar o porquê que ele lutaria e venceria. A base dele era ter vencido um leão e um urso. Essa era a base dele. Meus irmãos, eu quero aqui observar algo muito importante para a nossa vida cristã. Assim como Davi venceu o leão e o urso, ele agora tinha ânimo para lutar contra o gigante Golias. Pequenas vitórias, que eu não posso dizer pequenas porque o leão e o urso é muita coisa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma pessoa que está acostumada a ver prevalecer a missão. Qual era a missão de Davi cuidando do rebanho? Não era dar o rebanho para o urso comer. Não era dar ovelhas para o leão comer. Ele tinha que prestar conta das ovelhas. Ele poderia simplesmente dizer ao seu pai, veio um urso e levou e eu não pude fazer nada. Certamente ele podia fazer isso. Mas a missão do pastor é cuidar das ovelhas. E ele então fez conforme a missão. Então o leão pegava, o urso pegava a ovelha, ele feria o animal, tomava da boca do leão, e então o leão, quando se levantava, ele o pegava pela barba, seria a juba, né, do leão, e ele o feria. Ferir aqui é matar. Então, observe bem, nós precisamos compreender que na vida cristã não é diferente. Quando nós temos uma missão e essa missão não é desenvolvida, não é desenrolada para o crescimento, você tende agora a colocar isso como barreira. Eu não consegui matar o leão, muito menos o urso. Como é que eu vou lutar contra esse gigante? Você estabeleceu lá que ia começar a orar mais e você não conseguiu. E aí, quando você ouve um desafio, por exemplo, para convidar pessoas para vir para o culto, para vir para o cinema do sábado dos jovens, você pode talvez cometer a falha de dizer, eu não tenho conseguido nada, quanto mais isso. As vitórias que conquistamos, a missão que exercemos, que desenvolvemos, aquilo que nós temos que fazer, a vitória que acumulamos, elas vão nos impulsionar para outros desafios. E isso, irmãos, é algo que nós temos que levar muito a sério na nossa vida. Eu li muito esse texto, né, já preguei muito esse texto, e quando eu era adolescente, logo que comecei a ler esse texto, me converti, eu tinha 16 anos, e eu me recordo claramente quantas vezes eu li esse texto e eu me baseei nestes princípios para a obra que Deus trouxesse às minhas mãos. E eu estabelecia um propósito, bem, se eu assumia uma congregação, aquele era o rebanho que Deus estava me dando, era a missão que Deus estava me dando,
e eu precisava fazer prosperar aquele trabalho no Senhor, para a glória do Senhor. E se algo acontecesse que fosse contrário, eu me levantaria em fé, em oração, e então me posicionaria. E eu quero, meus irmãos, com isso, chamar a sua atenção para o dia em que você estava diante do desafio e você não levou adiante. Você precisa retomar o desafio. Por quê? Porque eu nunca vi uma pessoa se tornar um engenheiro numa empresa sem primeiro ter vencido os anos a fio de estudo na universidade. Eu nunca vi alguém se tornar um excelente gerente sem ter sido um bom vendedor. E alguém pode dizer, pastor, só José, né? Ele pulou já para ser o segundo mais poderoso do Egito. Não, você se engana. Ele trabalhou junto de seu pai, ele era fiel ao seu pai. Inclusive isso levantava a ira dos seus irmãos, porque ele não concordava com os erros dos irmãos. Os irmãos tinham raiva dele porque ele trazia más notícias dos irmãos. Então, nós olhamos para ele, ele está escravo, mas zelando pela casa de Potifar. E a casa de Potifar está excelente, ao ponto de ele dar a ele toda a autoridade. Aliás, José, até mesmo preso, era exemplo e o cárcere ficou sob seus cuidados. Então, esse homem, ele não foi de uma hora para outra para o topo. E aqui, é claro, eu não estou falando sobre negócios, mas eu estou dizendo que, de uma forma geral, ninguém pula para algo exponencial sem antes ter feito as coisas básicas que ninguém está vendo. Você sabia que ninguém estava vendo quando ele estava lutando contra o leão? Ninguém estava vendo quando ele estava lutando contra o urso. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Quando você volta um pouquinho, você vê que quando Davi sai lá da casa do seu pai, ele deixa com um guarda o rebanho. Era um homem só. Era muito comum ter só uma pessoa cuidando do rebanho. Era muito comum. Tem os casos excepcionais, pastores juntos, normalmente na hora de levar para tomar água. Aí haveria pastores juntos, porque vários rebanhos, você vai encontrar isso na Bíblia, no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, de certa forma tem pelo menos um episódio. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Quais são os desafios que você recebeu e que você não levou adiante, que você não venceu, você não obteve vitória, e é bom você analisar a conduta que você exerceu. Muito bem, quando Davi vai convencer a Saul, ele diz, eu venci o leão, eu venci o urso. E aí o verso 36, o teu servo matava assim o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Então, primeiro, nós vamos retomar aonde paramos, ou vamos pedir perdão. Não tem como voltar no passado, não tem como retomar algo que já foi. Dependendo do que foi, não tem mais como voltar, mas você vai se refazer e vai retomar a sua vida, levando em oração os desafios que você recebeu. Meus irmãos, e aí eu estou falando em todas as áreas. Você que está no coral, você ouviu as orientações, busque a excelência, treine de verdade, ore pela sua voz, busque o aperfeiçoamento. Pastor, mas eu não tenho condições. Meu irmão, se você leva de qualquer forma, você vai fazer de qualquer forma também outras coisas que te vieram à mão. Então, tudo que você estiver fazendo, você deve buscar êxito. Se você estivesse na condição de Davi, você deveria também estar fazendo o que ele fez, porque o pastor está ali para cuidar das ovelhas. Então, o que aconteceu por causa disso?
Saul acreditou nele e permitiu ele lutar. Meus irmãos, nós precisamos compreender isso. Sabe, as pessoas que estão ao nosso redor, que não têm condições, estão desanimadas, elas vão olhar para nós, elas vão ver a nossa realidade e elas vão se sentir fortalecidas. Eu quero dizer que você precisa ter na sua boca para dizer para as pessoas, não desanime. E ela vai ficar olhando para você e aí, mas por que não desanime? E você vai ter o que contar para ela se animar. Amém, meu irmão? O que é que você vai contar? Olha, eu estou numa luta louca aqui, mas eu estou vencendo. Venha também. Você também precisa estar fazendo parte das pessoas que estão batalhando. Talvez você está cansado, muito abatido até, mas está na batalha. Você está vencendo por causa disso. Então eu quero dizer para você, não desista das tarefas que você recebeu. O Senhor vai te usar. Agora, ó, irmãos, eu quero até passar para vocês aqui. Eu sei que às vezes eu estou aqui na frente com a cara de cansado, né? Mas estou inteiro, cheio de vontade, cheio de anseio por servir. E talvez você já deva ter perguntado, se não perguntou, eu quero lhe dizer. De onde vem o ânimo para continuar? Meus irmãos, a chama do meu coração, ela é restaurada todas as vezes que eu tenho experiências com o Senhor, que eu ouço a sua voz, que eu sinta a sua presença, que eu leio a palavra, e é dali que eu recobro as minhas forças. E eu quero encerrar lendo o trecho que diz isso que eu acabei de dizer, que é o trecho da palavra de Deus que está em 2 Coríntios. O Ministério do Louvor já pode até se preparando, vindo para cá. 2 Coríntios, capítulo 3, é o versículo 7 e 18. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler aqui na tela juntos, pronto, para ficar mais rápido. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só antes de continuar, no versículo que lemos, o texto da palavra, Paulo está falando sobre a conversão dos judeus. E essa liberdade, onde há o Espírito do Senhor, a liberdade, é porque os judeus que iam se convertendo, eles iam sendo libertos, iam sendo retirados deles o véu, que ele explica em versículos anteriores. E agora o verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito, maiúsculo ali, Espírito Santo. Então, veja bem, ó, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. E aí, para entender o rosto descoberto, porque em versículos anteriores ele fala sobre o véu que está posto sobre os judeus. E esse véu é a lei, eles ainda estão no Antigo Testamento. E quando ele diz, todos nós com o rosto descoberto, nós estamos agora com a visão completa. Nós não estamos mais no incompleto. O Messias vai vir, o Messias já veio. Nós estamos com o rosto descoberto. E nós estamos contemplando a glória do Senhor. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Imagem de quem? A imagem do Senhor. Agora me diga, a imagem do Senhor, Davi lembra o Senhor, porque ele ficou indignado ao ver o gigante Golias, e ele disse, olha, eu vou vencer esse gigante. Davi estava acostumado a corrigir o que está errado. O rebanho não era para leão, o rebanho não era para urso, e ele corrigia aquilo, lutando e vencendo o leão. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão,
você vai de experiência em experiência com Deus, de glória em glória, conforme você vai buscando, vai sendo mais nítida a presença do Senhor, vai sendo mais clara a palavra de Deus, e a palavra de Deus que entra no seu coração e gera transformação, isso vai trazer um renovo para a sua vida. Meus irmãos, pode procurar uma pessoa que está desanimada na fé, ela não lê a Bíblia, não tem lido nos últimos dias, não tem orado, pois nós somos transformados de experiência em experiência com Deus, absolutamente. Quero chamar você a essa realidade. Mais uma vez, nós estamos lendo um texto que mostra o que aconteceu no Antigo Testamento, também no Novo, porque Davi teve a experiência de matar o leão, matar o urso, matar o gigante Golias, depois ele se tornou general, lá na frente ele se torna o rei de Israel. Mas primeiro ele passou por todo um processo. Qual o seu processo? Qual é o processo que você está passando? Quais são as coisas que Deus está gerando aí? E eu quero convidar você a ficar de pé agora no seu lugar. E nós vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, te pedindo por cada um dos teus filhos. Que cada um, Pai, seja fortalecido, restaurado, renovado para retomar a caminhada clamando pelo seu lar, levantando a oração diante de Ti, ainda que o lar pareça não estar abençoado, ainda que as circunstâncias não estão sendo mudadas, mas, Pai, eu sei que o fato de clamarmos já é a manifestação do milagre, e eu sei, meu Pai, que o Senhor mostrará o resultado no tempo certo. Eu te peço, Senhor, agora por esse teu filho, essa tua filha, que está, Pai, distante do propósito, mas que agora entendeu e quer caminhar com o Senhor. Meu Pai, assim como o Senhor deu a vitória a Davi, Senhor, eu te peço agora, estabelece sobre cada um a tua bênção, estabelece sobre cada um a visão espiritual adequada. Meu Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Levante as tuas mãos e agora receba de Deus o fortalecimento. Eu quero declarar sobre a sua vida, você vai separar momento de oração lá no seu quarto. Você vai separar um espaço para você buscar a Deus. E você vai sendo transformado conforme a glória do Senhor se manifesta, conforme a mão do Senhor é estendida para você, conforme você vai vencendo o leão, o urso e o gigante que aparecer. Sim, Pai, eu te peço assim, essas mãos erguidas sejam fortalecidas em nome de Jesus, seja o teu Espírito conduzindo, Pai, espiritualmente, em nome de Jesus. Pai, declaramos derrotado o inimigo na vida, na casa, no trabalho, em todos os lugares. O inimigo não terá liberdade, não terá vitória, e é no nome de Jesus que nós